Auli, o clima na minha casa tá horrível. A gente briga o tempo inteiro, não é legal. Eu não gosto de passar tempo na minha casa. O que que eu faço? Eu posso te dar um conselho? Bom, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Auli e se você, assim como eu, está buscando construir uma família feliz, se você deseja que a sua casa seja o seu ambiente de refúgio, se você está buscando ter a família que você sempre quis, eu te convido a se inscrever no meu canal, ativa o sininho das notificações para que você seja avisado. Toda semana eu estou postando vídeo e o meu objetivo é te ajudar nisso. Eu quero te fazer uma pergunta. Se você pudesse mudar alguma coisa na sua casa, o que você mudaria? Deixa aqui nos comentários para a gente poder interagir sobre isso. E eu quero te falar nesse vídeo como que você pode provocar mudanças significativas na sua casa, no seu relacionamento amoroso. Essa mudança, ela começa em você. É muito comum a gente achar que o outro tem que mudar. É muito comum a gente reconhecer com muito mais facilidade erros, defeitos na outra pessoa do que na gente. E então, a nossa atitude sempre vai ser de tentar corrigir o outro. A gente está sempre dando feedback negativo para o outro. A gente sempre coloca a culpa no outro. A gente acha que se o clima está ruim, é porque a culpa é do outro. E então a gente se coloca numa posição de vítima. Você sabe qual é o grande problema de se ver como a vítima da situação? Primeiro que isso é uma mentira, porque num relacionamento amoroso, cada um tem 50% da responsabilidade. Você está se enganando se você pensa assim. E, em segundo lugar, o problema é que você não se vê capaz de fazer nada para mudar essa realidade. Ou seja, você vai continuar vivendo uma realidade que não é, no final das contas, aquilo que você quer. Então, eu preciso te dizer, a mudança, ela começa em você. Gandhi, ele tem frases boas, apesar dele não ter sido um líder cristão, que nos levam a uma reflexão profunda. Ele tem uma frase que eu gosto, que ele diz: seja a mudança que você quer ver no mundo. Isso é uma realidade. Aquilo que você quer ver de diferente na sua casa, no seu casamento, essa mudança precisa começar dentro de você. Essa mudança ela pode e deve ser gerada por você. Eu quero que você pense no efeito dominó. Imagina uma cena onde peças de dominó estão sendo empilhadas, uma após a outra. E a última peça dessa linha de dominós, ela representa você. E cada peça representa uma pessoa diferente que você conhece, que convive com você ou que mora com você. O que que acontece quando nós empurramos a primeira peça desse dominó? Todas as outras peças elas caem na sequência. O que que isso pode ser aplicado para a gente dentro do assunto que a gente está tratando aqui? É o fato de que uma pequena mudança em você, uma mudança no seu comportamento, uma mudança no seu jeito de falar, uma mudança no seu jeito de agir, vai provocar mudanças em todas as pessoas que estão relacionadas a você. Você precisa pensar em atitudes positivas que você pode aplicar hoje na sua vida e que vão provocar mudanças no seu relacionamento e no clima na sua casa. Talvez você seja uma pessoa mais dura no seu jeito de falar. Que tal você falar de um jeito mais amoroso, de um jeito mais carinhoso? Isso com certeza é algo que está acessível para você hoje, é algo que você pode fazer. Talvez você não é uma pessoa muito dada ao carinho, ao afeto. E talvez essa seja uma grande necessidade para a pessoa que vive com você. Que tal você se esforçar para ser uma pessoa mais carinhosa, dar um abraço, pegar na mão, dar um beijo, né? São coisas que você pode provocar de mudança em você, pequenas mudanças e que vão fazer uma grande diferença lá na frente. A minha esposa, por exemplo, ela questionava muito que a gente não passava tempo juntos. E hoje eu comecei a provocar uma pequena mudança em mim. Eu mudei a minha agenda de uma forma que em alguns dias eu possa tomar café da manhã com a minha esposa. E isso tem sido muito bom para a gente. A gente tem cultivado tempo juntos. Então, quais são as mudanças que você acha que você poderia implementar hoje na sua vida? Eu tenho certeza que essas pequenas mudanças elas vão trazer um grande resultado lá na frente para o teu relacionamento e para a tua casa e para a tua família. Muitas vezes a gente fica esperando o outro mudar, mas a gente tem que tomar uma atitude para mudar. Existem atitudes negativas também que as pessoas têm em relação a nós, que nos ferem, que nos machucam, e nós também temos a possibilidade
de colocar um basta nisso. A palavra de Deus, ela nos diz em Romanos capítulo 12, versículo 21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ou seja, se a pessoa está te ferindo, se a pessoa está te atacando, se a pessoa não está te fazendo um bem, você também tem como mudar isso, tratando ela de uma forma diferente, evitando pagar o mal com o mal, não sendo uma pessoa reativa. É muito comum a gente agir de maneira reativa quando estamos insatisfeitos com alguma coisa, mas a solução é justamente o contrário, é a gente buscar agir de uma forma diferente, agir intencionalmente e não apenas reagir às ofensas que nos são feitas. Isso é uma forma de você provocar uma grande mudança na sua casa e no seu relacionamento amoroso. Você precisa usar a capacidade que você tem de influenciar. Talvez você pense, não, olha, eu sou uma pessoa introvertida, eu não sei lidar muito bem com pessoas. Eu preciso te dizer, todos nós temos a capacidade de influenciar as pessoas. Você talvez não perceba, mas muitas pessoas te observam todos os dias, principalmente as pessoas que convivem com você. Elas percebem o seu comportamento, elas percebem o seu jeito de falar, e qualquer mudança será também notada. Nós todos temos sim a capacidade de influenciar. O que é influenciar? Influenciar é a capacidade de moldar, impactar o comportamento, as opiniões e as decisões de outra pessoa. A palavra influenciar, ela tem origem na palavra influir, que é colocar para dentro, ou seja, influenciar é mexer com alguma coisa dentro da pessoa que convive com você, é provocar uma mudança interior nas pessoas que convivem com você, através do seu comportamento, através da sua atitude. Quando você percebe que você influencia pessoas, que você tem essa capacidade, você começa a entender a tua responsabilidade. Você passa e deve passar a assumir a sua responsabilidade, o seu papel de provocar essa mudança. Você não precisa esperar o outro, você não precisa ficar passivo, você não precisa ficar só culpando a outra pessoa, você pode fazer algo em relação a isso. Eu acredito que até aqui esse vídeo já agregou na tua vida de alguma forma. Se faz sentido para você o que eu estou falando até aqui, já deixa uma curtida nesse vídeo. Por quê? Porque isso vai me ajudar a alcançar mais pessoas com essa mensagem. Me dá esse apoio, deixa uma curtida nesse vídeo e vamos continuar com o nosso conteúdo aqui. O que acontece se ninguém assume a responsabilidade pela mudança? Primeiro, reclamações constantes, ou seja, fica todo mundo insatisfeito, fica todo mundo reclamando o tempo inteiro e ninguém consegue assumir a responsabilidade por provocar mudanças significativas. Ou seja, nada vai mudar. Pelo contrário, vai piorar, porque ninguém quer estar num ambiente de reclamação constante. Ninguém quer estar num ambiente de insatisfação constante. Ninguém quer conviver com pessoas que as criticam o tempo inteiro. Então, ao invés de criticar e reclamar, por que a gente não começa provocando mudanças no nosso próprio comportamento? Por que a gente não começa, finalmente, fazendo a nossa parte para que a gente possa viver a realidade que a gente quer viver no nosso relacionamento e na nossa família? Segundo, cultura de culpabilização. A gente começa a ficar apontando o dedo um para o outro o tempo todo. Isso acontece porque nós não assumimos a nossa responsabilidade e nosso papel. Desmotivação, falta de engajamento, ou seja, a gente fica desmotivado, a gente não quer chegar em casa, a gente não quer passar tempo em casa, a gente evita ter tempo junto, a gente evita conversar. Por quê? Porque sempre vai se tornar uma briga, porque nunca vai ser uma conversa agradável, porque um fica culpando o outro, um fica responsabilizando o outro, um fica esperando uma atitude do outro. Você se identifica com isso? Talvez seja o cenário na tua casa hoje. Acontece que os relacionamentos ficam fragilizados. Por quê? Por causa da crítica constante. Vamos mudar esse cenário, vamos fazer diferente. Você tem que mudar o teu foco. Você tem que tirar o foco do problema e colocar o foco na solução. Porque tudo que a gente foca expande. Se você ficar focado só no problema, o problema vai aumentar cada vez mais. Mas se você escolher hoje focar na solução, focar naquilo que você pode fazer para resolver isso, a solução vai aumentar, as ideias vão aumentar, a criatividade vai chegar, você vai perceber o que você pode fazer e você vai começar a ver resultados. Pare de focar apenas no que está errado e comece a pensar o que eu posso fazer para provocar uma mudança na minha casa e na minha família. Eu vou te dizer rapidamente três coisas que você pode fazer.
Pega papel e caneta, anota o que eu vou te falar agora, porque isso vai ser muito bom para você. Se não curtiu, já deixa a curtida, porque vai valer demais. Primeiro, exemplo, o que você faz fala mais alto do que aquilo que você diz. Ou seja, não adianta só a gente ficar tentando ter DR o tempo todo, tentando se fazer entender o tempo todo, tentando discutir o relacionamento o tempo todo. Não, você precisa influenciar pelo teu exemplo. Você precisa colocar em prática aquilo que você espera que seja uma realidade no seu relacionamento. Você não pode só discursar, você precisa fazer. Você precisa viver aquilo que você prega dentro da sua casa. Isso é uma realidade. A gente influencia muito mais pela nossa atitude, pelo nosso comportamento, do que pelo nosso discurso, simplesmente, do que só por reclamar, só por falar, por falar. Então você precisa buscar ser exemplo daquilo que você quer que seja uma realidade. Vamos para a Bíblia? Jesus, antes de ir para a cruz, ele tem um momento de comunhão, de ceia com seus discípulos. E algo precisava acontecer antes das pessoas sentarem para ter uma refeição juntos. Os pés precisavam ser lavados. Mas essa era uma atividade de escravos, e eles não tinham escravos. E nenhum deles estava disposto a se humilhar dessa forma. Mas enquanto eles discutiam quem ia lavar os pés dos seus parceiros, Jesus se propôs a lavar os pés dos seus discípulos. E no final ele diz: se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Ou seja, Jesus, ele influenciava os seus discípulos não apenas pelas suas pregações, mas principalmente pelo seu exemplo, pelo seu testemunho. Ele vivia o que ele pregava, ele colocava na prática, ele influenciava pela sua postura diante da vida. E é assim que a gente tem que fazer também. Uma outra coisa importante é a gente focar numa comunicação assertiva, a gente ter uma comunicação positiva, uma comunicação empoderadora. A gente tem que compartilhar nossas ideias de uma forma clara, construtiva, respeitosa. A gente não pode usar nossas palavras para afrontar. Provérbios vai dizer que a nossa boca ela pode produzir vida e morte, e que a gente colhe os frutos daquilo que a gente fala, da forma como a gente usa o nosso falar, a nossa boca. A nossa língua ela tem um poder muito grande, tanto para trazer vida quanto para trazer morte. Então, talvez hoje você está vendo uma realidade dentro da sua casa, no seu relacionamento, que não é o que você quer, muito distante daquilo que você espera. E muito disso se deve, com certeza, à forma como você tem falado. É muito importante que a gente aprenda a se comunicar de uma forma positiva. Olha o que Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Ou seja, é muito importante a gente aprender a falar com sabedoria. Mas, em terceiro lugar, você vai exercer uma influência positiva na sua casa, no seu relacionamento, quando você começar a agir com mais empatia. O que é empatia? Empatia é a gente se relacionar de uma forma verdadeira com o outro, tendo um interesse genuíno na vida do outro. É a gente saber se colocar no lugar das outras pessoas. Isso é muito importante. As pessoas precisam sentir que a gente se importa com elas. E no relacionamento, quando a gente é ferido, muitas vezes a gente faz o contrário, a gente se torna egoísta. A gente começa a colocar a nossa felicidade em primeiro lugar. A gente começa a colocar aquilo que é prioridade para a gente em primeiro lugar. A gente começa a se defender. E a gente não vai influenciar dessa forma. A gente tem que ter empatia, a gente tem que se colocar no lugar do outro, a gente tem que colocar a felicidade do outro à frente, a gente tem que se importar com o outro de verdade. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 3,8: tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Quando você busca influenciar na sua casa, no seu relacionamento de uma forma positiva, você vai ver que o clima vai melhorar, você vai ter um maior engajamento no seu relacionamento. As pessoas querem estar umas com as outras, as pessoas vão querer se conectar com você, porque você vai se tornar uma pessoa positiva, uma pessoa de quem as pessoas gostam de estar perto. Vai acontecer também que os seus relacionamentos eles vão se tornar mais saudáveis. As pessoas vão estar mais motivadas, elas vão chegar perto de você e elas vão sentir a tua energia boa e elas vão sair mais motivadas de um encontro com você.
Eu quero finalizar com uma analogia muito simples. Você sabe qual é a diferença entre um termômetro e um termostato? A diferença é que o termômetro ele foi feito para medir a temperatura e o termostato ele tem uma função diferente. Ele regula a temperatura, ele tem uma postura ativa diante do clima. Você precisa escolher hoje, você quer ser um termômetro ou um termostato? Você quer ficar apenas constatando que está tudo ruim, que você está com problemas, que o relacionamento não está legal? Ou você escolhe ser um termostato? Alguém que vai ser ativo na mudança, alguém que vai provocar a mudança, alguém que vai se tornar responsável por deixar o clima legal, por deixar o ambiente agradável. Eu te convido a se tornar um termostato a partir de hoje, a provocar dentro de você mudanças que vão gerar grandes mudanças no seu relacionamento e na sua família. Não subestime o poder de influenciar. Você tem um poder de influência muito grande. Você tem uma capacidade muito grande, maior do que você pensa, de provocar grandes e significativas mudanças no seu casamento, na sua família, na sua casa como um todo. É isso que eu desejo para você. Se você curtiu esse vídeo e assistiu até aqui, compartilha com alguém essa mensagem, manda nos seus grupos de WhatsApp, no seu Instagram, me marca, @pastorauli. Vai ser um prazer para mim me conectar com você. Que Deus te abençoe.